Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema sobre habitação, principalmente habitação popular, que é uma temática que a gente não avança na nossa cidade, ou pelo menos não avançava. E eu trouxe para bater esse papo aqui com a gente o Jefferson Coimbra, superintendente da FUMAS, Fundação Municipal de Ação Social. Seja bem-vindo. Obrigado, Ariadne, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com o pessoal do jornal, com você, né? E estamos aqui à disposição para atender o público aí da cidade. Jefferson, por que é que não andava? Por que a gente não andava e, de repente, você está aqui há 100 dias aqui à frente da FUMAS e você anunciou 332 unidades. 132 no Jardim Cravo, que é lá na área do residencial Jundiaí, e 200 unidades no São Camilo, que é uma área que a gente vive, né, falando, pedindo e tal, e é a primeira vez que eu vejo ação efetiva lá no Jardim São Camilo. Como é que em 100 dias você tirou isso daí da... Não é fácil não, né? É muita luta. Na verdade, assim, tinha muito processo em São Paulo que estava parado no governo federal, né? E o Gustavo e o Ricardo batendo no meu pé, uma casa por dia. Então tem que trabalhar. Temos que pegar os projetos que tinha parado para dar andamento, né? E buscar novos projetos. Então, dessas 332 casas que a gente tem, 132 no Fazenda Grande, os 200 apartamentos que a gente lançou no Seu Camilo foi assim algo inédito, tá? Que a gente não esperava tão rápido assim, né? A gente foi no CDHU conversar com o pessoal. Em prazo de 15 dias eles assinaram um contrato de 200 unidades pra gente. Foi assim gratificante. Mas o Jundiaí tinha uma fama, né? A fama que não precisava de dinheiro, né? E tem que tirar isso daí da cartola. O Jundiaí precisa de dinheiro. A gente tem as habitações sociais que estão paradas. Há 8 anos não tinha moradia nas cidades. A gente precisa fazer andar, né? É gostoso quando você vai e vê o resultado aí em 100 dias, em pouco tempo de mandato, a gente buscando o resultado para fazer acontecer habitação na cidade. E a cidade precisa de habitação em todas as regiões, Jefferson? Para onde a gente vai levar? E eu acho que a gente tem que levar para os 4 cantos da região, né? A gente não pode beneficiar só um lado, né? A gente tem que ter os 4 cantos da cidade e precisa de habitação. Você imagine aí há 8 anos sem habitação, dentro desses 4 anos de gestão do Gustavo, eles querem as 1.400 casas, vou ter que espalhar nos 4 cantos das cidades, né? Você vê aí 132 no Fazenda Grande, nós temos as 200 no São Camilo, temos aí projetos em andamento, bairro do Poste, né? Temos projeto no Tamoio, então estamos andando com essas habitações populares. Agora, se dizia que o terreno Jundiaí era muito caro, que inviabilizava a moradia social. Até que ponto isso é real? Hoje em Jundiaí o custo de vida é muito alto, né, para Sim. interesse social. Então a gente também está buscando parcerias com as empresas privadas, né, para Jundiaí, onde a gente tem alguns terrenos que a gente pode fazer uma parceria junto com o governo do estado, né, e eles financiar para as construtoras esse empreendimento. Também é uma boa opção que a gente está buscando no mercado. É mais ou menos o que aconteceu ali no Tamoio. No Tupi, exatamente. É praticamente igual ao do Tupi. Temos que fazer andar esse projeto. E o governo hoje ele está incentivando esse projeto. Não é dar moradia, né? A pessoa vai pagar a moradia, mas com custo menor, onde ela caiba no bolso dela, né? Agora, você acha que ainda existe a possibilidade, eu tenho milhões de senões, inclusive sobre arquitetura e impacto na cidade, desses condomínios de 3.000 casas, 2.000 casas, que antigamente a gente via muito isso e hoje a gente não vê. Ou você prefere trabalhar com núcleos pequenos, pulverizados pela cidade? Como é que é isso? Eu acho que vai de acordo com os terrenos que a gente tem, né? A prefeitura tem alguns terrenos, que tanto para pequeno como para grandes, a FUMAS tem vários terrenos espalhados, vamos falar assim, pequenos. Se caber ali, vamos fazer, não importa para a gente ser grande ou pequeno, temos que fazer habitação. E se o número tem que andar, vamos fazer aonde cabe. Tá. Agora, a gente não tinha conversado sobre isso, mas a FUMAS também muda, né? O Gustavo veio aqui, falou que a FUMAS deixa de ser fundação e passa a ser secretaria. Como é que vai ser isso? Quando você vai ser isso, você já sabe? Exatamente, está um trabalho incansável aí. Não, mas a gente está estudando, né? A FUMAS ela tem um apontamento do Tribunal de Contas, onde ela tem que, a autarquia, ela tem que se autossustentar. E a FUMAS não se autossustenta. Né? Hoje quem banca é a prefeitura. Então o Tribunal de Contas apontou a irregularidade que a gente tem que virar secretaria
e se adequar junto à prefeitura, né? Estamos nos estudos, não tem prazo ainda, não, né? O que isso muda na prática para você? Algumas separações a gente vai ter no processo, eu vou poder trabalhar um pouco mais com habitação social. E é onde é o foco nosso, vai ser habitação, vai ser habitação os outros social. serviços que você presta, que as pessoas não sabem, gente, mas a Fumas aqui cuida de velório, a Fumas oferece comida para crianças, banco de alimentos. Como é que fica isso? Fica tudo dividido na prefeitura mesmo. Tá. Algum outro setor vai pegar e vai cuidar. Hoje a Fumas tem uma disputa muito grande, né, dentro da própria prefeitura com o Algades, né? A gente faz o serviço deles, eles fazem o nosso, e às vezes fica um serviço, vamos falar assim, pesa de um lado, pesa do outro, e você tem que fazer o trabalho por igual. Então vamos trabalhar junto. O seu foco é ficar só com a habitação só social. Com habitação entrega para o Algades, que é da Algades, entrega para o velório, para o serviço público. Exatamente, porque assim, o velório é nosso, a gente trabalha com o velório, mas quem faz a manutenção, né? Do serviço público, né? Eu não tenho mão de obra para manutenção, então a gente acaba dependendo deles para fazer. Mas assim, vai ser bom para o próprio município, né? E é onde você tem um foco, trabalhar só com habitação e regularização fundiária, que é o nosso foco, foi trabalhado na campanha, tanto o Gustavo quanto o Ricardo, uma moradia por dia, né? Graças a Deus, tô dentro já, né? Já matei o ano, né? Esse ano você já tá pago. Já tô pago esse ano. Na verdade, assim, e a regularização fundiária? Já estamos aí com 100 dias, entregamos 500 regularização. Quanto tem? Você sabe o número? 100 dias? Não, quantas regularizações nós temos? Muitos. Temos aí muitos loteamentos irregulares que a gente precisa ser regularizado. E aí você estava me falando que eu achava que vocês só cuidavam da regularização fundiária social. E você falou que não, que é interesse específico também veio. Só para o ouvinte entender, o específico é aquele loteamento clandestino, de gleba, rural, que a família tinha um sitinho na toca e dividiu, e aí fez casa e não regulariza. E aí também isso daí veio para você. Veio. Isso daí está com a gente já também, desde a gestão anterior, né? A gente fazia a regularização. O social, simples, a gente faz tudo, o governo nos ajuda, quando não tem verba, a gente faz com a verba do município. É o caso do Novo Horizonte. A gente está fazendo lá toda a regularização. Nós já fizemos fase 1, 2 e 3, agora vai começar da 4 a 9. A gente vai tentar fazer um pacotão e fazer todo junto a regularização lá. Já no específico, são loteamentos que você falou. Ah, meu pai comprou um loteamento 30 anos atrás, não regularizou até agora. agora. E lá ficou parado. Aí vai ter a força dos mutuários, né? Vamos se unir, a Fumas também vai ajudar, logicamente. Vamos se unir, vamos ver o que precisa para regularizar. Ah, vai precisar de asfalto. Provavelmente o específico eles vão juntar... arcar com todo o custo de obra lá. Mas tinha um problema, eu lembro que quando chegava no cartório, o negócio emperrava de vez. Aí você me falou que mudou a lei, né? Mudou a lei em 2022, por isso que a regularização hoje ela está andando. E difícil a gente falar, mas é a realidade. É gostoso até de falar, vamos falar assim, a lei mudou para melhor. Sim. E a regularização não para mais, né? Que bom, né? A gente vamos ter mais entrega aí dentro desse mês de maio aí, mais entrega. Mas é bom a gente alertar. O trabalho de contenção de loteamentos clandestinos e irregulares continua com você ou não? Continua comigo. Como é que é esse processo? A fiscalização está indo lá, né? A gente está bem indo em cima. Qualquer denúncia que a gente tem, ou mesmo quando a gente não tem denúncia, a gente sabe que ali é um loteamento que propende a ser irregular, a gente está mandando a fiscalização ficar sempre atento, passando toda semana. Nós estivemos no Tamoio esses dias lá, começou uma área invadida lá, a gente já foi lá, já cortou. Não dá pra gente deixar crescer, né? Não, e é importante que as pessoas que compram lotes irregulares saibam que o preço vai ficar muito maior depois, né? Fica alto porque ele essa paga, regularização vai ser paga e ela é cara. Ela paga, é cara, e aí demora, é um processo demorado, porque daí você vai fazer asfalto, você tem que reunir com todo mundo junto, todo mundo tem que pagar. E vale lembrar também, né, Ariadne, que o que é os oportunistas. Sim. Quando você está no loteamento específico, tem muita gente que vem e fala, olha, eu vou fazer a regularização para você, e acaba abandonando no meio do caminho. Todo investimento que o coitado guardou para poder investir, para poder ter a documentação dele, ele perde. O cara vem, ele não faz nada e larga tudo, a Deus dará. Eu vi muito isso ali em processo na Fumas parado por causa dos oportunistas.
não caia na mão de pessoas assim. E como é que as pessoas devem procurar a FUMAS? Deve direto? Pode ir direto. Pode ir direto, pode ligar pelo telefone, o 4583-1700. A gente está lá para atender a população. Aonde for loteamento irregular, a gente vai passar toda a orientação para a pessoa. Ótimo. Agora, não é só habitação, às vezes a gente fala de habitação, eu sempre fico... As pessoas imaginam, tem que construir casas. Às vezes não é construir casa. Às vezes é regularizar o que está lá. Às vezes é dar condição de moradia ao que já está pronto, né? É não demolir a casa que a pessoa mora. Eu nunca vou esquecer, Jefferson, um dia que eu estava numa audiência pública, aí para Satupi, e um senhorzinho falou assim para mim, eu não quero morar no apartamento, porque eu tenho 30 anos no meu terreninho lá no Tamoio, e eu tenho galinha. Como é que eu vou fazer com as minhas galinhas? Eu gosto de morar com as minhas galinhas. Então, a gente também tem que ouvir a população, qual que é o anseio dessa população, né? E ali no Novo Horizonte teve um programa estadual fantástico de reforma de casa. Isso continua? Como é que você vê isso? Continua. A gente está buscando o programa Viver Melhor, né? Onde dá qualidade de vida para as pessoas morar, né? Eu não esqueço, quando eu assumi aqui dia 2, né? Que o prefeito reuniu todos os secretários e vereadores eleitos. Foram, assim, uma coisa inédita para mim, chegar no dia 2, 7 horas da manhã trabalhando, né? Eu cheguei trabalhando 7 horas da manhã. Ah, era inédito? Inédito não era isso. O inédito era que eu cheguei na situação e vi a situação de vida das pessoas. Ali, para mim... Aonde foi isso? No Meias Aços. Sim. Né? Ali, para mim, foi... Né? O prefeito falou para mim, olha, você tá vendo? A gente chegou numa casa lá onde a criança de 8 anos, de 2 anos, estava morando, dormindo no colchão, molhado no chão, onde teve enchente. Então, pra gente é difícil ver uma cena dessa, né? Então, pra gente poder tirar uma pessoa dessa, acolher ela, dar toda a assistência que tem que dar para ela, né? A gente colocou ela no auxílio moradia. Sim. Hoje ela tá no auxílio moradia, tá vendo super bem. Ela tem alguns benefícios do Algades, né? Para poder viver. 3 filhos. O que vai ser daquela favela ali? Ali tem um empreendimento já em andamento. Tá? Para tirar de vez. 400 unidades ali em andamento. Isso já foi... Gustavo já anunciou lá que a gente está buscando as 400 unidades junto com o CDHU também. Tivemos uma visita do presidente do CDHU lá, né, no começo de janeiro, e agora nós tivemos uma visita técnica do pessoal do CDHU. Porque a gente que passa lá, a favela está estrangulada, né? Ela estrangulou, porque a obra chegou até a ponta, e eu fico preocupada porque a obra tem um desnível, né? A obra está alta e as pessoas moram mais num desnível. Eu falo, quando vai chover, isso aí vai alagar. Na verdade, ela mora no desnível do rio ainda, né? Isso. O rio, ele tá mais alto que a favela ali, que é o núcleo de moradia. Aonde você tá ali mais alto, né, é os terrenos particulares. Tá? Mas quando desce, dentro do núcleo de submoradia. Pra gente é horrível ver aquilo lá. O que nós estamos fazendo, na verdade, né? Nós estamos trocando com o proprietário, aonde tá nivelado já, acima do nível do rio, né? Porque eles falam cota. E pegando uma outra parte do terreno e vamos doar para ele a outra parte. Então, nós vamos fazer uma permuta. Né? Eu vou pegar 8 mil metros dele, eu vou dar 8 mil para atrás. Para não precisar tirar essas famílias de lá, né? E montar os apartamentos dentro desse, por fase. Tá. Vamos falar, entregou 100, eu tiro 100 moradia. Entregou 200, eu tiro 200 moradias. Aonde mais é crítico em Jundiaí? Hoje, o Sorocabana é crítico, o Tamoio está bem crítico, né? O São Camilo agora vai receber essas 209 unidades, também é bem crítico. E dentro do programa Viver Melhor que a gente estava falando, tem o programa do governo federal, que é o Periferia Viva. Sim. Qual a diferença, né? No governo federal, o programa Viver Melhor... Ele reforma. Ele reforma quando a casa está documentada, que passou por regularização fundiária. Entendi. Tá? Então, a gente já tinha um projeto de 400, agora a gente entregou 338. Estamos pedindo para o governo estadual aumentar essas 338. Tá? E dentro do Periferia Viva, a gente está pegando São Camilo como exemplo. Hoje, o Periferia Viva ele não precisa ter a regularização fundiária em andamento. Então, a gente vai fazer as reformas sem precisar estar dentro da regularização fundiária. Porque tem coisa ali no São Camilo que não tem como reformar, né? Não tem.
São Não 4 tem. andares construídos, um em cima do Não outro. tem, é muito É difícil. uma arquitetura muito interessante. É o avô que tá lá, que ficou o pai, agora ficou o Isso. neto, e assim Isso, e vai, todo né, mundo mora gente? ali, e aí não dá para colocar Mora. abaixo, e não tem acesso, porque daí a viela não dá acesso. Mas precisamos transformar o bairro, né? Eu acho que isso é importante. Quando a gente faz unidades dentro do bairro, a gente consegue revitalizar depois o bairro, né? Onde a gente tirar, a gente fazer rua ou a própria viela, a gente fazer Iluminação, andar, né? né? Eu acho que é o que Iluminação. precisa do bairro, dar vida para ele. E moradia digna. Agora, o Jefferson, você é um cara que começa a trabalhar bem cedo. Eu já tentei falar com você de manhã é difícil pegar, de noite é difícil pegar. Como é que é esse dia a dia aí? Porque eu sei que você entra na casa das pessoas, as pessoas te chamam, você vai. É assim mesmo? Ah, é gratificante, né? Você é o legado do Gustavo e do Ricardo, eu sempre bato na tecla, é o atendimento humanizado. E eu sempre gostei desse tete a tete ali, estar com a pessoa, ouvir, né? E para eles é gratificante ter a gente ali que está dando um apoio, né? Por mais que a gente não possa resolver o problema na hora, mas quando chama eu vou. Até almoçar eu vou, viu? Eu vou deixar a é? dica aqui. O que é que você vê? As pessoas te chamam pra quê? É moradia. Eles batem na Condição de tecla moradia ou a falta de? falta de moradia. Jundiaí ficou muito caro para se viver, né? Sim. Então hoje a gente tem um auxílio lá de R$ 850. Não paga aluguel, gente. Não paga em lugar nenhum. Né? Não paga em várzea, não baixa em Campo Limpo, é muito pouco, a gente sabe disso. Mas também levando em consideração que não é o aluguel que a gente tem que pagar, a gente está dando um auxílio. Uhum. E eu ouvi dentro do estado, outro dia que eu estava com o Gustavo, que Jundiaí é o que mais paga. Eu imagino. Mas também, olha o valor de aluguel aqui, né? Jundiaí é o que mais paga, é 850. O estado paga 550. Sim. E Várzea Paulista paga acho que 750. Então, assim, não é que tá alto, é uma ajuda de custo. Então, a pessoa pega uma casa de R$ 1.200, ela tem que completar, não tem jeito. A gente não consegue bancar todo o aluguel. Sim. Mas Você sabe mais ou menos quantas pessoas estão com auxílio aluguel hoje? hoje 283. Agora, quando aconteceu a história da Defesa Civil lá em Voturucai, eu vi você também passeando por lá, né? A gente foi lá, tem que dar auxílio para as pessoas, né? O que acontece ali? Porque assim, eu vou contar pra vocês, eu nunca contei isso ao vivo, mas quando teve a tragédia, a última tragédia em dezembro, acho que foi dezembro, nós noticiamos uma morte ali. E aí foi uma briga entre prefeituras para falar, não, esse defunto não é meu, esse não é meu. Eu falei, gente, o que importa é que um homem morreu e a condição dele é péssima de moradia. Se ele é de Vaso ou de Jundiaí, para mim, como jornalista, não me importa. O que me importa é a vida que se perdeu. Então, como é que tá essa conversa aí? Você que também já trabalhou em Vaza, como é que é essa conversa para melhorar ali? Tivemos 4 mortes, né? Sim. Tivemos a mãe e 2 crianças. É verdade, mais um né? rapaz. Esse foi o primeiro, foi o rapaz. Exatamente. Então tivemos 4 mortes aí no final do ano, onde se mobilizou todo mundo. É uma área que Jundiaí nunca tinha entrado. A gente sabia da existência dessa área. Zé Jundiaí, eu falo que assim, Várzea. um pedaço é da rua de Jundiaí, um pedaço é Várzea. A gente tem, vou dar um exemplo para você do Balsano Tamoio. Sim. Né? A gente tem um TAC em andamento, onde o TAC condiz que eu, aqui como superintendente da FUMAS hoje, eu tenho que auxiliar as pessoas do Balsam, mesmo pertencendo à Várzea Paulista. Por quê? Tem uma alteração de divisa de município, Sei. onde se entende que o Balsam é de Jundiaí. Uhum. Né? E agora a gente tem o escritório de projeto do governo do estado, né? Onde eu tive uma visita com o secretário do estado, José Polici Neto, onde a gente pede a limite. Aonde que é o limite? Da escola para lá é Jundiaí, da escola para baixo é Várzea, tá? O que nós vamos fazer lá, já está em andamento, foi lançado aí 66 unidades para Várzea Paulista, de acordo com o que tem ali. Isso é O para terreno, Voturucai, né? para Voturucai. O terreno é nosso, tá? Nós estamos fazendo a doação do terreno para o município de Várzea Paulista acolher aquelas famílias que tem ali, né? Mas no entendimento do estado, pertence à Várzea Paulista, porque está dentro do limite de Várzea Paulista. Nós tivemos aí uma quem ação... vai dar o dinheiro para construir? O estado. Governo? Eles estão fazendo 66 unidades, é aquele steel frame que foi lançado agora, Sim. 15 mil unidades no chamamento de licitação. Hein? Sim.
Então vai ser bem rápido. Vai resolver, não vai demorar. Não resolve total, né? É engraçado, eu estava falando outro dia que eu fui fazer a visita lá, né? Eu gosto de ir nos lugares e ver a realidade. Não adianta a gente ficar sentado na cadeira que nada vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ir. Eu até falo que o gestor que fica sentado, ele não se sensibiliza pela causa. Não, exatamente. Então você tem que ir mostrar para quem está do seu lado também que precisa correr e fazer algo o mais rápido possível. Você falou uma coisa que eu sempre falo. A gente está mexendo com vidas. Independente do município, estamos mexendo com vidas. Não podemos esperar acontecer alguma coisa para depois querer tomar alguma ação. Ou falar que não era dela. Exatamente. Então, o filho é de quem? Não importa, né? Agora você tem que cuidar, né? Então, assim, Jundiaí e Várzea se uniu, estão fazendo um trabalho bem feito, que eu nunca vi na história. Eu estive lá com o governador e o próprio secretário do Estado de Habitação. Ele fala o seguinte: Jundiaí e Várzea está como exemplo hoje, né? O escritório de projeto está funcionando dentro dos municípios, como está hoje Jarindu, Campo Limpo, que faz parte, né? Então a gente está andando todo mundo junto. Então as cidades estão se falando. Então o processo não fica mais parado. Então vai ser coisa assim rápida. Então Voturucaia é foco de atenção urgente mesmo, né? Urgente, onde o governo do estado já sinalizou, já ajuda pra gente lá. Agora, acho que a gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso. Dar a casa não é o suficiente, né? Não adianta, né? Só dar é fácil, né? Antigamente, eu brinquei com você que eu conheço a Fumas há muitos, muitos anos e eu acompanhei uma época um trabalho de assistência social que ensinava a pessoa a usar a casa. Como é que você ainda está... Como é que essas políticas públicas se organizam quando você... Hoje a gente tem as assistentes sociais que trabalham com a gente, né? Também elas dão todo o suporte. A gente conversa, a gente orienta, né? Vamos dar um exemplo para você, o apartamento. Né? Se eu der o apartamento, só dá, vai ficar lá, não vai ter pintura, não vai ter nada. Eles não se unem, né? Então acho que a gente tem que, dentro da política pública, guardar um pouquinho sempre de dinheiro, falar para eles, olha, vai ter que fazer manutenção no prédio. É orientar nesse sentido, né? Fazer uma cobrança assim entre eles. Hoje está vindo assim, síndico, né? Dentro do Moradazinha, está sendo exemplo, eles estão trabalhando assim. Vem o síndico ali para cuidar desse empreendimento, porque eu tenho que cuidar. Né? É igual a casa da gente. Se eu não pintar, a casa vai deteriorar. Então, assim, auxiliamos. No que precisar, a gente auxilia. A Fumas está lá. As assistentes sociais sempre estão dispostas a ajudar elas a fazer um planejamento. Tá bom. Ô Jefferson, agora para finalizar, a gente não pode falar dos lançamentos, né? Que você disse para mim. Você contou um monte de coisa para mim, gente, que eu não posso contar. Só posso falar que vai ter novidades. Agora, veja, nós vamos então cumprir. Essa é a sua meta? Uma casa por dia? Se Deus quiser, eu tô dentro do plano já, né? Eu já matei um ano, né? E eu tô correndo. 332, faltam 20. Gente, eu tô correndo para manter esse prazo aí dentro desse ano, já deixar as 1.400 unidades pronta para a gente fazer andar. O que acontece? A moradia, geralmente, dentro desses 4 anos, vai sair. Em 3 anos, vai sair todas as moradias, né? Então, assim, eu tenho que correr quanto tempo? Então, o projeto tem que estar sempre em andamento, sempre na frente, para mim poder entregar a moradia dentro desses 4 anos. Por isso que eu falei para você, vai ter muita novidade aí até dentro de 6 meses aí. Bom, então depois você volta para contar as novidades pra gente. Com certeza, vai ser um prazer. Jefferson, quem quer te conhecer, quem quer te seguir, te encontra onde? A gente tem o LinkedIn, né? O LinkedIn é Jefferson Coimbra, pode procurar lá. Né? Tem um pouco da minha história lá, né? De vida e... Instagram? Instagram é o Jefferson Coimbra. Tá bom. Tá? Então é isso. Fiquem conosco, nos acompanhem aqui e siga-nos no jj.com.br. Até mais.